Olá a todos, bem-vindos ao quinto episódio do nosso podcast de Diálogos sobre Direitos das Crianças e Adolescentes. Hoje temos connosco Pedro Abrantes, doutorado em Sociologia no ISCTE, fez também parte do gabinete do Ministério da Educação entre 2016 e 2020 e foi subdiretor da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e da Ciência entre 2020 e 2022. Olá Pedro, Olá, bom dia. bem-vindo ao nosso podcast. Hoje falaremos então sobre a educação e sobre os direitos das crianças e dos adolescentes nessa mesma área. Assim, para começar, gostaria de fazer assim uma contextualização um bocadinho mais relacionada a Portugal e gostava de lhe perguntar como é que avalia o estado da educação para as crianças e adolescentes em Portugal? Nomeadamente, quais são os principais desafios que o sistema educativo enfrenta principalmente na matéria da igualdade, ou melhor, da igualdade de oportunidades. Uhum. Sim, quer dizer, bom, obrigado pelo convite. Eu penso que, quer dizer, Portugal evoluiu muito em matéria de educação e tem hoje realmente uma cobertura muito maior. Tivemos realmente, historicamente, um grande atraso em relação ao resto dos países da Europa, mas conseguimos já nas últimas 2 décadas. eh, no fundo, ter uma cobertura bastante semelhante, tanto em termos de ter todas as crianças na escola, como, ou quase todas, digamos assim, como depois conseguir realmente que elas progridam e ter uma grande maioria que termina os estudos secundários, seja pela via profissional, seja pela via científica-humanística. Portanto, no pré-escolar também houve um aumento muito grande e estamos hoje acima dos 90%. Portanto, eu diria que neste momento a questão em termos de cobertura está bastante bem resolvida, mas de facto, em termos de igualdade de oportunidades, ainda não está. E não está por vários motivos, mas sobretudo porque realmente, em diferentes contextos, as crianças têm realmente oportunidades muito desiguais. Oportunidades de aprendizagem, tanto a nível de educação formal como de educação não formal. E penso que esse é o grande desafio que nós temos, ou seja, temos ainda um sistema educativo que formalmente, de facto, dá igualdade de oportunidades a todos, mas depois, na prática, nós percebemos que há realmente muitas desigualdades. E isso é evidente depois sempre que comparamos as competências dos jovens em diferentes áreas, e depois isso é decisivo realmente para os seus percursos de vida. Muito bem. E de que forma é que pode então a educação contribuir para a redução destas desigualdades sociais? Elas sentem-se na educação, mas de que forma é que a educação pode fazer com que elas também sejam reduzidas? Sim, eu penso que há aqui realmente estratégias que precisam de ser reforçadas ou mesmo repensadas. Hum, Nós precisamos de facto de ter um sistema que menos desigualitário, e isso passa realmente por um olhar em particular para os contextos mais desfavorecidos, onde efetivamente o trabalho educativo precisa de ser reforçado, e precisa ser reforçado com pessoas que de facto percebem e sabem intervir nesses contextos. Ou seja, o nosso sistema ainda está muito organizado na lógica do damos igual para todos. Os professores são colocados em todas as escolas da mesma forma, não têm de facto estruturas de apoio, ou têm estruturas de apoio bastante precárias e instáveis, e isso nos contextos sociais mais precários e mais instáveis, isso depois acaba por ser um fator também de desigualdade e de possível exclusão, porque efetivamente são contextos em que muitas vezes
Por exemplo, os professores estão sempre a mudar, são os primeiros contextos onde depois já há falta de professores. Também ao nível dos técnicos acontece um pouco a mesma coisa, ou seja, há de facto técnicos a trabalhar nestes contextos, mas muitas vezes estão em projetos de curta duração e, portanto, chegam ao contexto, estão a conhecê-lo, depois já estão em risco de sair. E isto, de facto, para populações que já vivem com muitas fragilidades e com muitas inseguranças, isto acaba por não ser nada positivo. Portanto, eu penso que aí é preciso, de facto, uma intervenção que dê mais dignidade e mais estabilidade a estas escolas, sobretudo isso, ou seja, que seja algo que perdure no tempo, que tenha um sentido estratégico, que seja construído com as comunidades e que não seja algo que, no fundo, é ali um remendo feito à última hora e depois também com um prazo muito reduzido. Muito bem. Percebes então que vê que há uma série de coisas que devem então ser mudadas na educação, nas várias áreas da educação. Há alguma reforma ou medida específica que acredita ser essencial para o futuro da educação? Hum, Quer dizer, não há, não existe uma que resolva todos os problemas. Claro, Obviamente claro. que isto é um conjunto eh, de, de questões, mas eu penso que a reforma principal é de facto hum, o, a capacidade de nós olharmos para a escola pública de outra forma e para a educação pública, mais do que até só a escola, de uma forma diferente, não é? E portanto, eu penso que nós conseguimos de facto uma cobertura muito boa, mas por outro lado, o sistema educativo ainda está assente em estruturas muito tradicionais. E essas estruturas já se provaram que têm vários problemas, não é? Portanto, o sistema tem que progredir e tem realmente que progredir no sentido de proteger aqueles que estão menos protegidos. No fundo, ser de facto aqui um fator de mais igualdade. Ou seja, eu costumo dizer que realmente nós, quer dizer, temos programas educativos, não é? É verdade que temos programas educativos orientados para territórios mais desfavorecidos, mas eles de facto muitas vezes não são mais do que realmente colocar um penso rápido numa ferida profunda, ou seja, era preciso de facto que o próprio sistema assumisse esse como uma prioridade e não simplesmente aplicar uma medida extra com um financiamento reduzido e com um prazo reduzido, porque isso não é de facto, acaba por ter resultados muito escassos. Muito bem. Já que fala nesta área das escolas mais rurais, acha então que deve haver uma diferenciação na forma como olhamos e trabalhamos com as escolas e os alunos nessas zonas rurais? Eu penso que sim, não só rurais, não é? De facto, há contextos rurais em que é preciso ter, de facto, um olhar específico e diferente. Há também contextos urbanos e suburbanos em que essa perspectiva tem realmente que ser diferente. Mas, sobretudo, quer dizer, a mim parece-me que a questão principal é de facto nós assumirmos que, do ponto de vista público, esses são realmente contextos prioritários e prioritários ao nível dos equipamentos, ao nível das ofertas de educação, lá está formal e não formal, ao nível da própria estabilidade do corpo docente. Portanto, quer dizer, muitas vezes quando nós dizemos que são prioritários, de facto ficamos depois muito aquém em termos das medidas que podem ser acionadas. E, portanto, mais do que pensar que, quer dizer, essas escolas e esses contextos educativos, de forma mais global, têm que ser, sobretudo, protegidos, não têm que funcionar com regras diferentes das outras, mas do ponto de vista realmente das políticas públicas, têm que ser de facto prioritários, porque também nós sabemos que são mais desafiantes, são Claro. onde realmente o sistema público pode fazer a diferença, não é? E portanto, creio que aí há realmente ainda muito trabalho a fazer. E como digo, às vezes até eu tenho trabalhado em muitas escolas diferentes e penso que realmente hoje em dia, infelizmente, nem estamos bem nem se trata em geral de falta de recursos. Acho que trata-se de facto, sobretudo, de duas coisas: que os recursos sejam
os mais adequados para aquele contexto e também que eles tenham de facto uma certa estabilidade e enraizamento no território, ou seja, não estejam ali só de passagem, porque de passagem de facto não conseguimos fazer as mudanças que pretendemos. Então, para fazer essas mudanças, muitas vezes é preciso aplicar novas práticas e para aplicar essas novas práticas e para conhecer essas novas práticas, às vezes uma boa forma de fazer é olhar lá para fora, olhar para outros países e perceber que estratégias é que perceberam lá, é que funcionaram lá fora. Que boas práticas internacionais é que podemos então trazer para o contexto português? Uhum. Hum, sim, há de facto bastante trabalho nessa área. Claro que cada contexto é diferente, mas há aspectos sem dúvida que podemos aprender com outras experiências e outras estratégias. Hum, eu sublinharia duas que me parece que são importantes. Uma é efetivamente nós termos uma perspectiva de envolvimento das comunidades, não é? As nossas comunidades, sobretudo em contextos mais desfavorecidos, mas em geral, em Uhum. todos, estão pouco envolvidas nas escolas, não é? Estão pouco envolvidas até na educação não formal e, portanto, sentem sempre que aquilo que vem é uma coisa que vem de fora e que não lhes diz muito, ou seja, que é algo que, ok, nós temos que nos adaptar, temos que tentar cumprir, ou pelo menos não violar grosseiramente as regras, mas nunca é algo que é construído com as comunidades. E eu acho que esse é um primeiro aspecto que nós precisamos de mudar, até porque isso é realmente uma das bases da democracia, e eu penso que nós temos ainda feito pouco esse caminho. A outra questão é efetivamente também não acharmos que quer dizer que os projetos educativos têm que ocorrer, digamos assim, dentro das escolas, ou que então há aqui no fundo uma fronteira entre as organizações que trabalham dentro da escola e aquelas que trabalham fora da escola. Eu acho que isso também é algo negativo, às vezes até gera duplicações e desperdícios de recursos. E, na verdade, nós temos que perceber que o trabalho educativo com uma comunidade é um trabalho que tem que ser feito em continuidade entre o dentro da escola e o fora da escola, não é? E aí eu penso que de facto ainda falta bastante. Às vezes há de facto lutas de poderes e demarcações territoriais que têm mais a ver com as dificuldades das pessoas trabalharem em conjunto. E quando digo as pessoas, falo desde o nível dos ministros que tutelam as áreas, como até os agentes locais. Portanto, acho que há de facto essa necessidade das pessoas dizerem que, ok, se nós estamos a fazer um trabalho educativo com uma certa população, ele tem que ser articulado entre os vários agentes, e isso implica realmente pensar a educação de uma forma diferente. E mesmo um programa, por exemplo, que se chama Territórios Educativos, supostamente teria essa noção, mas na maior parte dos Uhum. territórios não tem. Portanto, quer dizer, os territórios educativos, na verdade, é uma estratégia só das escolas, não é? E isso, de facto, não faz sentido. Bem, um dos grandes problemas, vantagens, pode ser visto de várias formas dentro da educação, é a tecnologia e a forma como as crianças e os adolescentes lidam e gerem a tecnologia. Eh, Estando as crianças de hoje em dia tão ligadas a essa tecnologia, de que forma é que podemos integrá-la na educação? Bom, esse realmente é um dos grandes desafios que temos neste momento e tem sido muito discutido, mas penso que há perspectivas diferentes e não temos ainda um acordo sobre isso, não é? Uhum. Ou seja, eu acho que, sobretudo, nós temos que olhar para as tecnologias como ferramentas, efetivamente, e temos que discutir em que medida é que essas ferramentas, de facto, contribuem para o desenvolvimento das crianças e dos jovens e em que medida é que elas também podem ser perigosas e, no fundo, um risco para esse desenvolvimento e aprendizagem das crianças e dos jovens. E, mais uma vez, eu acho que isso tem que ser trabalhado em comunidade, não é? Ou seja, não me parece que soluções de 8 a 80 ou soluções que, no fundo, procuram aplicar-se a todos ao mesmo tempo, da mesma forma,
sejam a melhor forma de lidar com isto. Ou seja, há escolas que conseguem utilizar bem a tecnologia, no sentido em que realmente ela é integrada nos processos de aprendizagem, torna-se uma ferramenta útil e os jovens aprendem mais. Mas também há escolas em que isto não ocorre, e portanto nós temos que chegar aqui de facto a soluções de compromisso, falta formação, falta muitas vezes informação, e às vezes é difícil porque de facto a tecnologia evolui de uma forma muito rápida, e portanto quando estamos a ter formação numa área, já a tecnologia está a evoluir numa área mais à frente, mas efetivamente nós temos que chegar aqui a alguns acordos e compromissos que não sejam de tudo ou nada, não é? Ou seja, a Claro, tecnologia faz parte, tem que ser trabalhada nas escolas, mas também não pode, de facto, ser algo que, no fundo, depois domina, né? domina e, exato, e depois coloca em risco outro tipo de aprendizagens que também são muito importantes. Muito bem. Dentro desta tecnologia estão também as redes sociais, Uhum. que não têm tanta utilidade na parte educativa, ou algumas podem não ter, mas acabam por ter muito impacto na vida destas crianças e destes adolescentes. Tem alguma sugestão para as escolas e para as famílias de como gerir esta situação? Sim, quer dizer, eu penso que um dos aspectos que são importantes é realmente quer dizer, criar espaços de diálogo e compromissos, mas que podem passar por duas coisas. Uma é realmente estabelecer quando é que o acesso às redes sociais deve ser feito, não é? Ou seja, a partir de que idade e Sim. também quando, por exemplo, em termos de dia, não é? Ou seja, a mim não me parece grave que, por exemplo, um jovem com 14 anos ou com 15 durante meia hora por dia ou assim, dedique às redes sociais. Pronto, pode aprender coisas também nas redes sociais, Uhum. pode estar mais em contacto com os amigos, pode de facto até explorar a sua criatividade. Isso a mim não me parece grave. Agora, há realmente excessos, não é? E é preciso perceber que. Quer dizer, para já, de facto, uma criança, por exemplo, com 9 ou 10 anos, não tem maturidade para gerir as suas interações nas redes sociais. Mas para além disso, há também que definir, no caso dos adolescentes, de facto, em que momentos é que eles o podem fazer, não comprometendo todas as outras atividades que na sua vida são importantes para o seu desenvolvimento, seja desenvolvimento Pois. físico, cognitivo, emocional e por aí adiante. E, portanto, nós temos que encontrar aqui alguns momentos. E alguns acordos para não ser, no fundo, uma política só de limitar e de proibir, porque eu penso que isso não é de facto positivo, mas é também ajudar aos próprios jovens se autorregularem, não é? E perceberem que há tempo para tudo, desde que a pessoa se consiga organizar, não é? Certo. Falando em desenvolvimento, as crianças vão e os adolescentes vão se desenvolvendo e vão passando pelos vários ciclos escolares. Quais são os elementos que considera mais importantes para essa transição acontecer da melhor forma possível? Sim, esse é um aspecto importante e, aliás, tem vindo a ser discutido e eu também realizei já investigação sobre o tema. Quer dizer, eu não me parece que o nosso sistema português formalmente seja errado. Eu acho que nós temos uma educação básica de 9 anos em que, de facto, há objetivos gerais e depois um ensino secundário que está separado por áreas. Talvez as áreas do secundário hoje em dia estejam de certa forma algo fragmentadas e segmentadas, e isso dificulta as escolhas dos jovens. Há jovens que aos 15 anos ficam bastante perdidos em termos de. Tenho aqui tantas opções e depois há a pressão das famílias, há a pressão dos amigos, há a sua próprias, aquilo que sentem, o que os professores dizem. Pronto, é difícil essa transição, mas eu penso que os 9 anos estão relativamente bem enquadrados. Agora, é verdade que no segundo e terceiro ciclo, embora se chame ensino básico, em alguns casos os professores têm alguma tendência já a pensar como se estivessem no secundário, não é? Ou seja, as disciplinas estão muito fragmentadas, cada professor está só focado na sua disciplina durante aquele Uhum. horário. E isso de facto não é positivo para as crianças, porque estamos a falar muitas vezes de
crianças que aos 10, 11 anos transitam já para um modelo que é muito complexo de disciplinas e de professores e às vezes precisavam de maior acompanhamento. Mas, como digo, eu acho que não é uma grande reforma do sistema nesse aspecto que seja preciso. É preciso, é de facto, no segundo e terceiro ciclo, criarem-se condições para se perceber que no ensino básico o mais importante é realmente o bem-estar e o desenvolvimento das crianças. E isso tem que ser feito. Claro que eh, não é dizer que realmente aprender matemática ou português não é importante, claro que é, mas tem que haver aqui um acompanhamento mais próximo e mais eh, individualizado para que realmente as crianças, não, nenhuma criança fique para trás, porque de facto elas são todas diferentes, têm todas dificuldades e necessidades diferentes, e efetivamente não pode ser só uma soma de Uhum. disciplinas que se vão Claro. frequentando 50 minutos aqui desta, agora só de 50 minutos para aquela, 50 minutos para aquela, e depois há ali aspectos que vão ficando para trás. Pois então, muito obrigado por estar aqui connosco. Deu para perceber que não acha que deve haver assim uma revolução total na educação, mas sim um trabalho mais em conjunto, um trabalho mais seguido, que não seja tão quebrado. E portanto, acho que são tudo propostas que são muito fazíveis, que são facilmente aplicáveis. Portanto, muito obrigado por estar aqui connosco e por responder às nossas perguntas e até à próxima. Ótimo, muito obrigado eu, e penso que dar os parabéns porque realmente é muito importante esta discussão sobre os direitos das crianças, dos adolescentes e ver como é que isso se articula nas várias áreas. Portanto, boa continuação de trabalho. Obrigado, igualmente.